Tem alguém aqui na frente? 100. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler na nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, para uniformizarmos. Glória a Deus. O tema desta noite é tempos difíceis. Amém? Qual que é o tema? Glória a Deus. Então vamos ler aqui a partir do versículo 1. Nós vamos até o versículo 6. Eu vou ler um versículo sozinho e te convido a lermos juntos o versículo seguinte. Então diz assim: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe desta gente. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua presença neste lugar. Obrigado pelo privilégio que nós temos de, em paz, em alegria, em graça, nos reunirmos, lermos a tua palavra, ouvirmos o teu evangelho e a tua verdade. A tua verdade que é poderosa para libertar, para transformar, para quebrar cadeias, para desfazer mentiras, sofismas. E nessa palavra, Senhor, nós nos apoiamos, crendo que a tua palavra é como a rocha sobre a qual nós edificamos, ó Pai, a nossa vida. Eu peço que ao longo, ó Deus, desse culto, enquanto nós ouvimos a tua mensagem, ó Pai, a tua obra que já foi iniciada, que ela continue salvando, libertando, transformando, para a glória e honra do teu santo nome. Nós te adoramos e pedimos sabedoria do alto. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Aleluia. Amém. Então, amados, nós temos por tema essa noite tempos difíceis. Na verdade, o meu intuito é começar um estudo hoje. Se Deus permitir, nós concluirmos ou continuarmos na próxima oportunidade que estarei aqui trazendo a mensagem. Bom, Paulo aqui está escrevendo a seu servo, ou a seu discípulo, melhor dizendo, Timóteo, o jovem Timóteo. E aqui, como alguns já sabem, eu gosto de enfatizar isto, Paulo está escrevendo as suas últimas palavras. Então, as últimas palavras registradas na Bíblia que nós temos acerca deste homem de Deus estão nessas duas cartas, bem como na carta que ele escreveu a Tito, uma vez que logo após esse período aqui, ele entregou a sua vida, ele teve a sua vida tirada como mártir, como testemunha do Senhor Jesus. E há uma preocupação, ou melhor, algumas preocupações de Paulo, expressas aqui nessa carta, e uma delas é acerca do que aconteceria dali em diante. E ele então diz a Timóteo algo que Timóteo já sabia, mas que nós precisamos sempre lembrar, assim como Timóteo precisava lembrar. Ele diz: lembre, nos últimos dias virão tempos difíceis. É importante nós entendermos o que Paulo quer dizer acerca disso, e é nisso que eu quero focar nesta noite. E ele traz aqui uma lista exemplificativa das características do ser humano nesses tempos difíceis, trabalhosos. É interessante porque nós temos aqui 18 características, algumas delas bem interessantes, quando ele diz aqui, por exemplo, egoístas, literalmente amantes de si mesmos, avarentos, amantes da prata, literalmente, caluniadores, literalmente diabos, são os diabos, porque o diabo é o caluniador. Os homens e mulheres sendo diabos, tendo essa característica de caluniadores.
Mas não quero hoje adentrar nessas características, se Deus permitir, na próxima oportunidade faremos isto. Mas ele conclui esse trecho dizendo: fique longe desta gente, não brinque com esta gente. E o intuito aqui, amados, não é nos armarmos e começarmos a procurar essas características nas pessoas para nos afastarmos delas, de forma alguma. Não era esse o intuito de Paulo em relação a Timóteo. O intuito é nós examinarmos a nós mesmos e percebermos o seguinte: o quanto dessas características têm se manifestado em nossas vidas, e nos prepararmos e clamarmos a Deus, porque também a Timóteo, Paulo escreve que há um espírito maligno atuando nesse contexto, com falsos ensinos. É interessante que a primeira característica que Paulo traz aqui é o egoísta, o amante de si mesmo, conforme alguma versão aí. O philos autós, aquele que ama. Philos, você já deve ter ouvido falar do amor, filosofia, amor à sabedoria, né? Filantropia. Philo autós, aquele que ama a si mesmo. E o que nós percebemos hoje nas mensagens, em muitos contextos cristãos? Um apego, um exagero na autoajuda, no humanismo. Não mais a cruz, mas o meu reino. Não a morte por amor a Cristo, mas a minha vida acima de tudo. Essa é uma característica. Mas como eu disse, não vamos entrar nisso hoje. Eu quero refletir contigo acerca dos últimos tempos ou melhor dizendo, últimos dias e desses tempos difíceis. Primeira coisa que precisamos entender acerca de últimos dias, amado, isso é muito importante, porque essa expressão é uma expressão teológica muito relevante, e muitas vezes nós lemos isso e associamos com o fim, no sentido da destruição, do juízo que virá. E muitas vezes, lendo a palavra, vamos perceber que Paulo, Pedro, autor aos Hebreus, escreveu sobre esse período. João escreveu sobre esse período, e a impressão que dá muitas vezes é assim: esse assunto aí, eles já falavam, há 2000 anos atrás, eles já falavam que é os últimos dias, e nada aconteceu. Mas isso vem de uma ideia errada, uma compreensão errada dessa expressão. A expressão últimos dias na Bíblia, ela começa a partir de Jesus Cristo. A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, no cronograma divino, vamos assim dizer, nós iniciamos uma nova era, que a Bíblia chama de últimos dias. E vocês já perceberam que esses últimos dias estão durando aí já mais de 2000 anos, né? Mas é um período que tem algumas características. Então, quando Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, nos últimos dias, e eles criam, e veremos algumas passagens que já estavam vivendo os últimos dias, e vamos entender isso. Porém, mesmo nesses últimos dias, virão tempos difíceis. Diga-se comigo: tempos difíceis. Então entenda isso. Quando a Bíblia trabalha essa expressão últimos dias, a gente não pode confundir, por exemplo, com o dia do Senhor. A Bíblia fala do dia do Senhor. No dia do Senhor será dia de juízo e julgamento. Mas últimos dias falam, essa expressão transmite a compreensão de que, veja bem, atenta comigo, tudo que havia de ser feito para a salvação da humanidade já foi feito. Por isso que estamos nos últimos períodos, porque a história da humanidade é a história da queda do homem e sua redenção através de Deus. E antes de Cristo Jesus vir, não havia possibilidade da salvação. Mas com a vinda do Senhor Jesus Cristo, entenda isso, findou-se, já não há mais nada para acontecer para que o ser humano seja salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amém? A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus será salvo, amém? Glória a Deus. Jesus disse lá na cruz: está consumado. A obra foi completa na cruz. E o estar consumado significa, se nós parássemos para analisar um pouco ali o verbo,
No idioma original, ele tem um aspecto interessante, que é no sentido de que a obra foi consumada, ela continua agindo, produzindo efeitos. Então não há mais o que Deus fazer para salvar o homem. Entenda isso. Não há mais nada que Deus tenha que fazer para que o homem e a mulher sejam salvos. Agora cabe ao homem e à mulher crer no Senhor Jesus. Amém? Cabe a nós fazermos isso. Estamos nos últimos tempos da história da humanidade. Essa expressão, gostaria que você não desmarcasse em 2 Timóteo, mas abrisse comigo alguns textos para entendermos melhor isto. Abra comigo Hebreus. Você está em Timóteo, um pouquinho para frente, tem Tito, Filemão, depois vem Hebreus, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Para entendermos esse termo, últimos dias. Porque as pessoas têm ideia assim, não, últimos dias. Para quem crê, né, de alguma forma, acha que os últimos dias é quando começarem a soar as trombetas, aparecer o anticristo, algo do tipo. Isso vai acontecer, mas nós já estamos vivendo os últimos dias. Porque no que diz respeito à salvação já foi feito, agora virá, na cronologia bíblica, virá juízo. Não salvação, salvação ela já está acessível a todos. Quem crê será salvo, amém? Glória a Deus. Bom, diz aqui Hebreus capítulo 1: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas olha só, mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Amém? Nestes últimos tempos, nesses últimos dias, quando Ele escreveu, Ele cria, e a igreja cria e entendia, que nestes últimos dias, Deus tem falado conosco agora através de Cristo Jesus. Não há mais nenhum profeta, não há mais nenhum salvador, não há mais ninguém que virá para salvar. A Bíblia diz que Jesus virá com olhos de fogo e espada na sua boca para julgar as nações. Nós seremos, os que cremos, seremos tirados deste mundo para encontrá-lo nos ares. Ele não virá salvar ninguém, Ele virá buscar os salvos. Ou melhor, tirará os salvos desse contexto. Quando Ele vier, virá, e a Bíblia diz que todo olho verá e chorarão, porque Ele virá para julgar, não para salvar. Perceba esse pronome demonstrativo, nestes últimos tempos, nestes últimos dias. Deus tem falado conosco através de Cristo Jesus. Estamos nesse período. Entenda isso. Ainda aqui, 1 Pedro capítulo 1, um pouquinho à frente aí, na sequência. Primeira carta de Pedro capítulo 1, versículo 20. Diz assim, falando de Cristo Jesus mais uma vez: Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo, e foi revelado, olha só, nestes últimos tempos, em benefício de vocês. Aleluia! Obrigado, Senhor, em nosso benefício. Nesses últimos tempos, é a época que nós estamos vivendo. E por que é importante entendermos isso, amados? Porque virão zombadores, dizendo: olha, mas esse negócio de últimos dias fala desde sempre, nunca aconteceu. Infelizmente, ao longo da história tivemos nécios, loucos, tolos, que de alguma forma ou de outra quiseram prever algo, quando a Bíblia é clara a dizer que ninguém sabe o dia ou a hora. Temos apenas sinais dos tempos. Mas duas passagens para entendermos esse ponto. Abra comigo, por favor, em 1 João capítulo 2. Primeira carta de João capítulo 2. Não, melhor, deixa esse pontinho para daqui a pouco. Abra comigo em 1 Coríntios 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Olha a compreensão do apóstolo Paulo acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui no capítulo 15.
Ele diz aqui no versículo 45, veja bem, falando da salvação, da obra de Cristo, falando da humanidade caída por conta de Adão. Então ele diz no 45, porque as escrituras sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá a vida. Jesus é colocado aqui como o último. E Adão, não sei se todos sabem, compreendem isso, mas o termo Adão, Adam, lá do hebraico, quando Deus dá um nome, se refere também à humanidade, ao ser humano. Adão é o protótipo, o primeiro Adão da humanidade, o pai da humanidade. Só que ele falhou e a humanidade junto com ele. Mas no fim dos tempos vem o último protótipo, o perfeito, que através dele somos feitos filhos de Deus, através dele somos feitos salvos, amém? Através dele, que é o caminho, a verdade e a vida, temos acesso ao Pai. É o último. Não há mais nada nesse aspecto. Estamos vivendo os últimos tempos. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, porque veja bem, Abraão ansiou por isto, Moisés ansiou por isto, os profetas ansiaram por isso, mas não tiveram a oportunidade de ver o Salvador. Não tiveram a oportunidade de ter essa revelação que nós temos hoje, registrada nas Escrituras. Então, entenda o que são os últimos dias. E a Bíblia traz aqui algumas características dos últimos dias. Diz a palavra do Senhor que haverá e tem havido derramamento do Espírito Santo. Glória a Deus. Você sabe que lá em Atos capítulo 2 se cumpriu essa passagem, que está lá em Joel: nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a pessoa, toda a carne. Isso tem ocorrido. O derramar do Espírito Santo é uma característica, um sinal que estamos nessa última etapa da história da humanidade. Outra característica é o crescimento da corrupção moral, conforme está em 2 Timóteo capítulo 3. É o que nós temos visto, a imoralidade cavalgando a passos largos. Outra característica, aparecimento de zombadores, pessoas que zombam da palavra, zombam do Senhor, zombam da verdade. Outra característica, eu não citei aqui as passagens, se você quiser anotar, né? Atos capítulo 2, 17, o derramar do Espírito Santo, crescimento da corrupção moral, 2 Timóteo 3:1, aparecimento de zombadores, 2 Pedro 3:3, Judas 18. Outra característica dos últimos tempos, os anticristos. João escreve isso lá em 1 João capítulo 2, versículo 18, os anticristos. O que é um anticristo? Nós temos a ideia do anticristo, aquele que, o maligno, o iníquo, que a Bíblia chama, que virá e se colocará no lugar de Deus. Mas não é apenas isso, nós temos os anticristos. Esse prefixo anti, nós sabemos, significa algo que se opõe, que se coloca contra, aquele que se coloca contra Cristo. E não apenas isso, esse prefixo também denota o anti, aquele que quer se colocar no lugar. Então, ao longo desses últimos tempos, desde Cristo para cá, quantos e quantos se colocaram no lugar de Cristo e têm se colocado? Quantos e quantos têm se levantado contra Cristo? O próprio espírito do anticristo tem atuado no mundo. Tudo que nós vemos de cultura, de música, de mídia, não fugiu a palavra agora, entretenimento, é contrário à palavra de Deus, é contrário às Escrituras, aos valores bíblicos. Isso é o espírito anticristo atuando. A Bíblia diz que realmente haverá um momento que isso vai se materializar de uma forma muito forte em uma pessoa. Mas nós estamos vivendo nos últimos dias, mas é preciso entender isso, não com um apavoramento, um receio, né? Porque é triste ver dois tipos de atitudes do cristão em relação a essas palavras. A primeira atitude é de incredulidade, é muito triste ver, que realmente, né, vai ter que ver acontecer, ou nem essa oportunidade vai ter, porque vai morrer antes. E a outra atitude é de medo, quando na verdade entender que estamos nos últimos dias deve trazer a nós esperança, alegria,
ousadia, confiança e sabendo que Deus é soberano. Amém? Pode dizer assim comigo: Deus é soberano. Você crê que Deus é soberano? Deus é soberano, amados. Mas Paulo então escreve a Timóteo, vamos voltar lá para essa carta. E eu enfatizo, Paulo, ele, como grande conhecedor da palavra, grande conhecedor das revelações de Deus, o homem que foi ao terceiro céu, um homem que teve revelações profundas a ponto de não ser possível falar sobre isso. Nesse momento, tendo uma última oportunidade, ele se preocupa em alertar a igreja, dizendo: lembrem, porque nós esquecemos, amados, nós esquecemos. Lembrem, lembre-se, traga à memória o que? Nos últimos dias, ou seja, esse período que nós estamos vivendo, haverá tempos difíceis. Que expressão interessante, tempos difíceis. E virão, aqui nós temos um futuro. Ele estava alertando Timóteo e a igreja que vai acontecer um tempo diferenciado. E interessante o termo aqui, que é o kairos. Nós temos dois termos para o tempo no Novo Testamento grego. Nós temos o cronos, que é o tempo como nós conhecemos, de onde vem cronômetro, cronologia, é o cronos, um minuto após o outro, uma etapa após a outra, esse tempo corrido. Mas nós temos o kairos, que nos fala de momentos específicos. Essa expressão designa oportunidades, momentos específicos na história. E muitas vezes no contexto do Novo Testamento fala de momentos específicos de intervenção divina. E esse tempo difícil virá. Está vindo, está acontecendo, está se fortalecendo. E é interessante porque aqui, quando fala em tempos difíceis, dependendo da versão que você utilizar, vai estar assim, tempos trabalhosos. Mas na verdade aqui, uma tradução mais literal é tempos violentos, tempos perigosos. Lembra disto, virão tempos perigosos, tempos violentos. Será que nós estamos vivendo tempos violentos, tempos perigosos? É um alerta para nós, amados. É tão interessante isso, que no Novo Testamento nós encontramos esse termo, traduzido aqui por difícil, 2 vezes. Em todo o Novo Testamento, essa palavrinha aparece 2 vezes. Nós temos ela aqui, nós temos ela lá em Mateus, quando nos fala que Jesus estava passando por uma região, e haviam 2 endemoniados, os gadarenos. Diz que aqueles homens eram tão violentos e fortes, que ninguém podia com eles. Eram homens que eram amarrados, eram algemados, mas eles arrebentavam as correntes, ninguém podia com eles, eram homens violentos. Essa expressão violentos ali é a mesma que está aqui. São as 2 únicas ocasiões que essa palavra, esse termo aparece. Paulo está dizendo: olha, cuida, porque virão tempos violentos. E é interessante, porque lá nós sabemos que essa violência era fruto de uma intervenção maligna. Aí eu te pergunto: você está preparado? Você está com alegria, com paz, com força no seu coração? O Senhor Jesus diz para estarmos alertas e vigilantes. Amém? Vigiem e orem, ou vigiai e orai. Nós não podemos ser pegos de surpresa, amados. Amém? Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo: olha, o dia do Senhor virá como ladrão. Mas esse não é um problema para nós. Nós que cremos não seremos pegos de surpresa. Aí eu pergunto: será que eu posso dizer isso de mim mesmo? Será que eu não vou ser pego de surpresa? Será que eu não serei pego de surpresa? Será que eu estou atento ao que o Senhor tem falado? Uma das expressões que mais se repetem na Bíblia é ouça, ouça. Em Apocalipse várias vezes diz ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que Cristo, o que o Espírito está falando nas igrejas. Já lá em Deuteronômio Moisés diz: ouve, ó Israel,
Ou precisamos ouvir, mas não é ouvir simplesmente perceber um som, mas ouvir e obedecer e praticar, estar atento. Diga-se comigo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, Paulo está alertando Timóteo, não para Timóteo ficar com medo, apreensivo, ai meu Deus, e agora, notícia ruim, eu não gosto de notícia ruim, não. Está dizendo, Timóteo, lembra quando nós conversamos? Então, não vai esquecer, hein? Você vai estar tranquilo, em Cristo, se você está com Deus, se Deus é por nós, o problema é que nós esquecemos, que virão dias turbulentos. E aí Paulo ele traz aqui uma lista de características que nós precisamos analisar. Será que eu tenho sido egoísta? Será que eu tenho sido avarento? Será que eu tenho sido desobediente a pai e mãe? Será que eu tenho sido blasfemo, caluniador? Porque se eu tenho sido isto, é porque eu esqueci. O Espírito Santo não está me direcionando, não está me orientando. Mas glória a Deus porque o Senhor nos alerta, amém, amados? Ele corrige a quem ama, como um bom pai. E o ponto que eu quero trazer para você nessa noite, como você entendeu que nós vivemos nos últimos dias, isso é uma questão teológica clara na Bíblia, nós estamos nos últimos dias. Você entende que nós precisamos nos preparar, e Jesus fala, em outras palavras, dizendo, olha, aquele que ouve os meus mandamentos, as minhas palavras, e os guarda e os pratica, é como aquele que constrói sobre a rocha, porque virão as águas, as chuvas, as inundações, e permanecerá firme. Eu gosto muito desse texto, que está lá no finalzinho de Mateus capítulo 7, e ele diz, porém aquele que ouve as minhas palavras, interessante de novo, né? Ouve as minhas palavras, mas não guarda, não pratica, é como aquele que edifica sobre areia, vindo a chuva, vindo a água, desmorona. Mas perceba bem, amados, que Jesus nos diz assim, olha, aquele que ouve minhas palavras e pratica, edifica sobre a rocha, é o seguinte, não virão águas, as chuvas não virão, nem as torrentes, nem as inundações, fica tranquilo, ele não diz isso. As inundações virão tanto sobre quem ouve e obedece, como virão contra quem não obedece. A questão é que quem ouve e obedece ficará firme, inabalável. Conforme o salmista diz, aqueles que confiam no Senhor são como o que, amados? Como o que? O monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia! É interessante que Davi escreveu esse salmo, e Davi morreu, e passou, o veremos na glória, e as gerações passaram, mas o monte Sião está lá no mesmo lugar, para nos mostrar a fé inabalável, o efeito que ela produz, porque Davi morreu, mas ele ressuscitará. Davi morreu, mas ele está aguardando o seu Deus, o seu Senhor o chamar, que é a mesma esperança e expectativa que eu tenho, e eu creio que você tem, amém? Amém ou não amém? Amém. Ou a nossa vida está limitada a isso aqui? A mais, sei lá, uma boa perspectiva de vida, sei lá, mais 20 anos, 30, 40, será que isso limita? É só isso que tem para nós? Ou nós temos aí, como o Senhor Jesus disse lá em João, eu vou para junto do Pai, preparar morada para vocês. Tem algo preparado para nós, uma casa preparada para nós. Aleluia, glória a Deus. Mas a questão é como me preparar, como estar firme. Eu quero ler alguns trechos contigo, fazendo algo que normalmente eu faço aqui. Enfatizar a importância da leitura bíblica. Diga-se comigo, leitura bíblica. Diga assim, prática da palavra. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, 5º livro de Moisés, 5º livro do Pentateuco, 5º livro da Torá. Deuteronômio capítulo 6.
Aqui no capítulo 6, a partir do versículo 4, nós temos a ordem do Senhor: chamar Israel, escute o povo de Israel, que o mesmo que o Senhor Jesus diz lá nos evangelhos, dizendo, quando questionaram o Senhor Jesus, qual que é o maior mandamento? Ele citou esse texto, e só está escrito: ouve, ó Israel, escute o povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Diz aqui, ó, versículo 4: escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, é uma consequência: amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Amém? Mas o amar bíblico, o amar na mentalidade bíblica, não é um amar sentimento, o amar, eu amo, que lindo, vou fazer poesia para Deus. O amar é obedecer, porque olha a sequência, olha o que diz aqui, ó: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las a seus filhos. Amém? Amar é guardar. Jesus disse: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecem as minhas palavras. Ponto. Não adianta, se ama, canta um worship aí, né? Pode até ter worship, né, Ederson? Mas você obedece os mandamentos? Obedece a palavra? Porque senão, eu gosto muito de um texto que o Senhor Jesus traz uma comparação bem prática, bem dia a dia nosso. Falou: haviam 2 filhos. O pai falou para um: vai e faz tal coisa. E o filho falou: na hora, agora. Partiu, né? Tirou a fotinha, postou, partiu, mas não fez. O outro filho, o pai disse: vai lá e faz tal coisa. O filho falou: não vou não. O que naquele contexto, no contexto bíblico, é algo diabólico e terrível, né? A desobediência aos pais. Mas Jesus completa dizendo: olha, só que aquele que falou que ia, não foi. Aquele que postou lá, dizendo partiu, não partiu. Agora o malcriado, ele se arrependeu, porque pesou no seu coração, se arrependeu, foi e fez o que o pai mandou. O que vale para o Senhor, o que vale para Deus é a obediência, porque a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus obedeceu, e obedeceu até a morte, e morte de cruz. E ele diz: quem me ama, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Amém ou não amém? Esse é o evangelho que nós temos registrado nas Escrituras, não há outro evangelho. E ele continua aqui dizendo, Deuteronômio: guardem sempre, versículo 6, no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem, olha só, amados, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Quando se deitarem e quando se levantarem, amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Amados, amar a Deus, se preparar, porque veja bem, você sabe onde Moisés estava quando ele falou isso aqui? Você sabe onde Moisés estava? Estava ali, ele e o povo, na beirada do Jordão ali, prontos para atravessarem, para entrar na terra prometida. Ele estava preparando o povo para entrar na terra prometida. Ele sabia que se o povo não guardasse, não cumprisse, não ensinasse, quando se levantasse, quando se deitasse, quando andasse, seriam tragados pela cultura, seriam tragados pela modinha, seriam tragados pela lacração, seriam tragados pela mídia social, seriam tragados por aquele povo, aquela cultura maligna. E é interessante, esses dias eu postei um vídeo explicando sobre isso, quando diz aqui: ensinem aos seus filhos. E aqui o verbo ensinar literalmente quer dizer afie. Literalmente quer dizer: pegue uma ferramenta e afie o coração do seu filho com a palavra. A mesma ferramenta que se utilizava muitas vezes para escrever na pedra. Você sabe, naquele contexto não tinha um papel ainda. Porque o nosso coração, o coração do ser humano, ele é pedra, amados. Nosso coração é duro. Quem concorda que o coração do ser humano é duro? Que amenzinho xoxo, misericórdia. Você acha que o coração do homem, do ser humano, não é duro? Que mundo você está vivendo? O nosso coração, ele é duro.
E a Bíblia diz que Jesus foi enviado para transformar o nosso coração de pedra em coração de carne, amém? E os nossos filhos não são diferentes. Se nós não incutirmos no coração deles e gravarmos na pedra, Deus não vai transformar esse coração de pedra em carne, porque todos nós precisamos ter o coração transformado. Quem quer estar preparado para os dias difíceis aí? Diga amém. Tem que guardar, tem que ensinar. E diz aqui, ao se levantar, ao se deitar, ao andar, repita, 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 repita a lei, repita. Continuando, quer ver? Olha que texto interessante aqui no capítulo 7, versículo 26. Diz assim, 7:26 de Deuteronômio: não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem, olha só, amados, detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Olha, se fosse eu falar isso aqui hoje, é o gabinete do ódio, né? Ao gabinete do ódio, palavra de ódio, oh meu Deus, oh meu Deus. Sabia que tem coisas que Deus determina que nós odiemos e detestemos? Preste atenção, não vai distorcer minha palavra. Coisas, não pessoas, amém? Coisas e não pessoas. Nós devemos amar as pessoas, amém? Mas tem coisas que nós devemos odiar, detestar. Quando ele diz aqui, não traga, infelizmente aqui, apesar de eu gostar muito dessa tradução, ela ficou um pouquinho aquém. Se eu pegar outras traduções, vai dizer assim, não leve abominação para dentro da sua casa, que é o termo aqui correto, não é ídolo. Ídolo é péssel, alguma coisa que é formada, alguma coisa que é criada, né, pelo ourives, por exemplo, péssel. Aqui está falando de abominação, toevá, uma coisa abominável, qualquer coisa abominável. Por exemplo, se você vai lá em Levíticos, capítulo 17, 18, vai falar das relações sexuais abomináveis a Deus. Tem várias lá. Por exemplo, filho com mãe, é abominável ao Senhor. Essa é a expressão que está lá, toevá, toevotes. Então, o correto é, não leve nada abominável para dentro da tua casa. Agora eu te pergunto, naquela época, o que é mais fácil, levar a abominação para dentro de casa, naquela época ou hoje? Porque hoje, naquela época tinha que levar debaixo do braço, né? Hoje entra através da TV, através do computador, do tablet, do celular, sim ou não? Todo e qualquer tipo de abominação. Aí eu lhe pergunto, o que nós temos visto em casa? Quais cenas temos assistido? Quais músicas temos ouvido? Quais séries temos acompanhado? Quais os valores que estão sendo passados? Será que nós temos levado para dentro de casa? O que nós temos levado para dentro de casa? E é interessante porque lá em Deuteronômio capítulo 6, que eu li, fala que eles deveriam colocar nos portões e nas portas de casa as palavras do Senhor. Sabe, amados, que muitas vezes a gente quer estufar o peito e quer apontar o dedo para o que está sendo feito de errado lá fora, mas não cuidamos da nossa casa. A nossa casa, sim, a nossa casa, ela deve ser o local da palavra, o local da oração, o local da obediência ao Senhor, amém? Para quando sairmos dela, termos condições de permanecermos fiéis a Deus. Não é o templo o local para isto, é a nossa casa. Eu te pergunto, você tem colocado a porta da tua casa, os portões da tua casa consagrados ao Senhor, com a palavra, com a verdade lá dentro da tua casa? Porque lá você manda, sim ou não? Ainda é assim. Talvez vai chegar o dia que não, como em alguns locais do mundo acontecem, mas hoje aqui no Brasil ainda nós mandamos dentro de casa. E quais os valores que nós temos incutido dentro de casa? Porque virão dias difíceis, e você estará preparado, fortalecido, seus filhos estarão preparados, fortalecidos. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós, amém? Mas eu pergunto, será que o Senhor é com teu filho? Você ensina isso para ele? Ou tua filha? Continuando aqui, amados, mais algumas passagens para pensarmos como tem sido a nossa atitude. Deuteronômio capítulo 17 de Deuteronômio. Olha o que diz aqui é interessante, a partir do versículo 14, Moisés está dando instruções
para que aquele povo elegesse, ou quando tivesse, melhor dizendo, um rei, e as características que esse rei deveria ter. E me chama a atenção uma característica aqui, acerca da palavra. No versículo 18 diz assim, ó: quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus. Uma cópia do quê? Que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia. E olha só o que está escrito aí na tua Bíblia. Leia mais forte, o que está escrito aí? Todos os dias da sua vida lerá a lei. Interessante porque a nação de Israel, ela como nesse contexto monárquico, vamos dizer assim, ela tinha algo que as demais nações não tinham. Ela tinha uma lei que o rei tinha que obedecer. Quem estuda aí a história sabe que tivemos o período do absolutismo, onde as monarquias eram absolutistas. O que é isso? Aquele governo em que o rei ou a rainha não tem nada acima deles, não tem lei. Tem até uma expressão muito conhecida aí para quem estuda, né? O rei não erra. Porque realmente o rei, a lei não era para o rei, a lei era para os súditos. E ao longo da nossa história, isso não tem muito tempo não, são poucos séculos. Mas o rei de Israel, ele tinha obediência, tinha que obedecer à lei de Deus. E não só obedecer, ele tinha que ler todos os dias. Ler a lei todos os dias. Era uma ordem de Deus. Para quê? Olha o que diz aqui. Versículo 19: ele deverá ficar com essa cópia todos os dias da sua vida, lerá a lei, para que aprenda a temer ao Senhor. Para o que, amados? Aprenda a temer ao Senhor. Eu gosto muito dessa expressão, porque ela nos mostra a verdade nua e crua. Nós não tememos a Deus, nós precisamos aprender a temer a Deus. Ninguém nasce aprendendo, ninguém nasce sabendo temer a Deus. É só pegar uma criança que é inocente. A criança naturalmente, ninguém ensina ela a fazer o pai passar vergonha, por mais fofinha que seja. Ninguém ensina ela a mentir. Ninguém ensina: filhinho, vai lá, você vai fazer o seguinte hoje na escolinha. Você vai lá e você vai mentir para o teu coleguinha. Alguém faz isso? Mas a criança mente, sim ou não? É da nossa natureza, amados. Nós precisamos aprender. O problema da religião é essa coisa religiosa, né? Porque qual que é o parâmetro religioso que nós temos normalmente no Brasil? É o seguinte, ó: você, né, como bom cristão, você teme a Deus, mais ou menos, na verdade, né? Mas assim, você tem um Deus aí, você crê na Bíblia, e ó, é o seguinte: Deus é Pai, certo? E Deus é Pai, e Ele é brasileiro. Quem já ouviu falar que Deus é brasileiro? Né? Como se fosse, amaldiçoar Deus sem saber, né? Deus é brasileiro e tal. Como Deus é brasileiro, Ele dá um jeitinho. E é o seguinte: Deus é bom. Quem já ouviu falar que Deus é bom? Deus é bom, Deus é amor. Você acha que Deus algum dia vai lançar alguém no inferno? Se é que existe inferno. Essa é a mentalidade. Porque se nós formos fuçar e procurar, ninguém é ruim o suficiente para ir para o inferno. Na nossa mentalidade, nós entendemos errado. Nós entendemos assim: não, nós nascemos bons, nós temos tudo para dar certo. Aí, se porventura a sociedade, um trauma, uma violência, qualquer coisa, levar essa pessoa para o caminho mal, aí ela se tornar muito mal, porque tem que ser muito mal para o inferno, né? Porque ninguém vai, na verdade, né? Nessa mentalidade. Se for muito, muito ruim mesmo, aí quem sabe, né? Deus vai falar: não tem jeito, eu vou ter que te mandar para o inferno mesmo. E não é isso que a Bíblia nos mostra, amados. Davi, ele diz lá no Salmo 51: em pecado eu fui criado. Deus diz para Noé: o coração do homem pensa o mal o tempo todo. O coração do homem é mau o tempo todo. Se não for misericórdia e graça do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, amados, o que seria de nós? Onde nós estaríamos? Mas a gente gosta de colocar esse verniz bonitão, de religioso, de bonitão. É porque eu sou bom, porque eu faço, eu sou honesto. Não faz mais que o dever. Isso quando faz, na verdade, né? Que às vezes nem faz. Mas não faz mais que a obrigação. E acha que por conta disso Deus está devendo alguma coisa para a pessoa. E Deus tem que me pôr no céu, de alguma forma.
Porque se não me pôr no céu, eu vou recorrer. Mas esse homem, esse rei, ele precisava ler a Bíblia, ler a lei todos os dias para aprender a temer o Senhor. E quem conhece a Bíblia sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? E por que nós vivemos um período onde cada vez mais não há temor a Deus, não há temor à palavra, não há temor? E eu falo no contexto de igreja, amados. Já vi campanha em igreja falar assim, ó, agora você vai pôr Deus na parede, porque Deus tem que te abençoar. Quer dizer, Deus é o que? Uma barata? Vamos pôr Deus na parede então? Olha a loucura. Vai e põe o prefeito da cidade na parede, vê se você dá conta de fazer isso. Pega o juiz ou juiz aqui da comarca, põe ele na parede, faz ele te obedecer, e o cara quer pôr Deus na parede. Pega o delegado da cidade, vai lá, ó, põe ele na parede e faz ele te obedecer, vê se você consegue. Mas a gente ouve o absurdo, não, porque você vai pôr Deus na parede, porque Deus tem que te abençoar. É uma inversão maligna de valores, e quando a gente percebe, a gente está pensando dessa forma. Precisamos temer a Deus, amém, amados? E temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, vem com a leitura, da palavra. Agora, você imagina, se Deus vai me cobrar, se Deus vai te cobrar. Aquele homem, aquele rei, tinha uma cópia da lei, que era um negócio muito difícil. Naquele contexto, é uma cópia da lei. Quem estuda a história, sabe que era uma cópia da lei. Hoje você tem a Bíblia aí no teu celular. Se você não tem, você pode ter. Você ganhou uma Bíblia aqui hoje. E com certeza a maioria tem Bíblia em casa. 2, 3, 4, 5. Aí eu vou chegar lá para Deus, falar, Deus, o Senhor não sabe. E a gente é tão cara de pau que vai falar isso para Deus aí, né? O Senhor não sabe. Estava a corrida, hein? Olha, estava a nossa correria. O Senhor não entende, difícil, hein? Olha esses dias aí. Eu queria mesmo viver na época de Paulo, Moisés, o pessoal ficava sossegado, né? Orando, né? Mas hoje é demais, Senhor. Nossa, você já acorda na correria. Mas é lógico que a gente já acorda ligando o celular para ver as coisas, né? Não é verdade? É correria mesmo. Eu quero ver o que nós vamos falar para Deus. Continuar, senão a gente não encerra, né? Rapidinho aqui, para encerrar, 2 Timóteo 3, vamos voltar lá para 2 Timóteo 3. Esse talvez aí está no top 3 dos meus versículos da Bíblia. Gosto demais dele. Que Paulo está encerrando, amado. Você tem que entender que Paulo está encerrando a carreira dele aqui. Quando ele diz ali, logo adiante, guardei a fé, combati o bom combate. Estou agora indo receber a coroa da graça, a coroa da vitória do Senhor meu Deus. Porque ele vivia esses princípios. É o que ele diz para Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler o 15, o 15. E desde menino, você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? Olha só, a sabedoria, amados. Versículo 16, lembrando que sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, amém? Então, para ter temor a Deus, eu preciso ler a Bíblia. Tendo temor a Deus, eu tenho sabedoria. E Paulo diz aqui, por conta do conhecimento das escrituras sagradas, que lhe podem dar sabedoria, porque ela ensina o temor a Deus, leva a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Percebe a sequência? Não pode quebrar a cadeia. Tem uma sequência, uma cadeia de lógica aqui. Mas as pessoas querem ouvir uma pregação e a vida dela vai resolver. Uma oração, o pastor vai orar, vai pôr a mão na cabeça, vai fazer alguma coisa. Que essa é uma herança que nós temos, né? Essa coisa mística, né? Da nossa cultura, tantas culturas misturadas, que muitas vezes a nossa atitude na igreja é a mesma lá fora, em outros contextos religiosos, né? Que tem alguém que faz um negócio, uma reza ali, uma benção, um negócio, põe a mão e tal, fala umas palavras, pronto, agora vai que você está com o corpo fechado, vai que tudo vai dar certo. E a gente acha que é assim, e quer que o pastor Márcio faz uma oração forte, né? Eu vou naquele homem que ele tem barba, olha a barba do homem, é uma barba de profeta dessa? Não, meu Deus do céu, Moisés tinha uma barba dessa. Eu quero uma oração forte dela. O cara vai orar por mim, certo? Eu vou chorar, porque vai estar tocando worship, né? Aquela que faz chorar, não é verdade? Tem que ser aquela
que faz chorar. E aí pronto, minha vida resolveu. Vamos embora. E sai daqui voando, né? Aí para ali para comer o pastel, ponto, né? Já peca, né? Já sai do Espírito Santo. Não é porque comeu pastel, amados, é porque já passou o sentimento, o sentimentalismo. Não há leitura bíblica, não há compreensão da palavra, não há obediência aos mandamentos do Senhor. Olha o que ele diz aqui, ó. 16, pois toda, se você puder ler comigo, eu gostaria que você lesse aí, abre a sua Bíblia, por favor. Vamos lá, vamos praticar. Vamos juntos aí. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz aí. Se você puder ler comigo, vamos lá? Pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Amém? Sabia que tem uma maneira certa de viver? E quem me ensina ela é a palavra. Não é a Igreja Batista Vale do Iviema, não é o pastor Pablo, é a palavra que me ensina a maneira certa de viver. E olha o que diz aqui ainda: e isso para que o servo de Deus esteja completamente, diga-se completamente, olha só, amado, isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado. E olha só, virão tempos violentos, tempos difíceis, mas diz aqui, e pronto. Quem está pronto aí? Mais ou menos, né? E pronto para fazer todo tipo de boas ações. Aleluia! Sabe por que a igreja não faz boas ações? Por que a igreja não faz boas ações? Por que eu não faço boas ações? Porque nós não estamos prontos, preparados para fazer todo tipo de boa ação. Sabe por que não estamos? Porque não é uma visão moralista, religiosa que faz isso. É a palavra, as escrituras. Ela é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, para corrigir o erro. Quantos continuam dia após dia, dia após dia, dia após dia no erro, cometendo o mesmo erro, os mesmos erros? Por quê? Quem corrige, quem ensina a corrigir o erro é a palavra de Deus. Quando ela entra no coração, como está lá em Hebreus, a palavra de Deus é cortante, afiada como espada, para penetrar no mais profundo do ser humano, para transformá-lo de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque muitas vezes a pessoa, ela acha que a mudança externa resolve. Então ela deixa coisas mais grosseiras, né? Vivia caída na sarjeta, agora não vive mais caída na sarjeta. Vivia desempregado, mulambento, agora tem um emprego. Vive bem arrumado. Fala um glória a Deus, um maranata, um aleluia, vem Jesus. Canta um worship. Tem uma Bíblia bonita, né? Posta no Instagram uma frasezinha lá, não é verdade? E acha que isso vai mudar? Isso não muda nada. Isso deve ser um resultado, uma consequência de uma mudança interna que vem da palavra do Senhor, que penetra, amados. Olha o que Paulo diz para Timóteo: virão dias difíceis, mas sossegado, porque você desde menino conhece as Sagradas Escrituras que dão sabedoria. E você já sabe que dá sabedoria. Por quê? Porque para aprender a temer a Deus eu tenho que ler a Bíblia. E se eu temo a Deus, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Para temer a Deus, ter sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. A pessoa está desmotivada, por quê? A pessoa está incrédula, por quê? Porque não ouve a palavra. O que você tem ouvido, amados, de segunda a segunda? Que tipo de conversa, que tipo de notícia, que tipo de música? Isso alimenta. Tudo que chega a nós nos alimenta. Nós somos como esponja. Aí eu lhe pergunto o que você tem ouvido, o que você tem visto, assistido, lido. Permita que o Senhor transforme a sua vida de forma definitiva, eficaz, poderosa, através da palavra do Senhor. Amém? Aleluia!
Maranata. Oh, glória a Deus. Mas para isso, eu tenho que entender que nós estamos nos últimos dias, porque a salvação já está disponível. Porém, virão tempos difíceis e já estão acontecendo. Se Deus permitir, na próxima oportunidade, eu quero continuar nesse capítulo. Quero trabalhar essas características, que são sinais. Paulo não escreveu à toa, amados. Paulo não estava lá, o que eu vou fazer? Estou sem fazer nada, vou escrever. Não, Deus o inspirou. As últimas palavras de um homem, de Deus, precisamos ouvi-la. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Se você pudesse colocar em pé, em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor, vamos orar a Ele, vamos trazer agora uma prática. Precisamos de prática, amados, em nossa vida. Uma forma de praticar é orarmos. Você ouviu a palavra, creio que você entendeu. Agora é necessário o quê? Você corresponder a ela, você responder a ela, você responder ao Senhor. E nós fazemos isso orando. Uma das formas é orando. Esse é o momento de você orar, abrir seu coração, abrir a sua boca, falar com Deus, falar: Senhor, realmente, é isso mesmo, eu não tenho conseguido, eu tenho falhado, é isso mesmo, Senhor. Quando falo em últimos tempos, eu fico com medo, fico receoso. É isso mesmo, Senhor. Quando eu ouço em últimos tempos, para mim isso aí tanto faz, tanto fez. Eu não acredito nisso muito bem, não. É a hora de mudarmos, deixarmos que Deus mude nossa vida. Se você crê dessa forma, eu te convido a fechar seus olhos para orarmos. Aleluia. Te convido a fechar os olhos em temor, em reverência ao Senhor. Aleluia. Apresente a tua oração ao Senhor. Vai falando com teu Deus, com teu Pai. Fale com Ele agora. Ah, Senhor Deus querido, Santo Jesus, obrigado por nos corrigir. Obrigado por me corrigir, Senhor. Obrigado por me alertar, ó Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque isso demonstra a clara preocupação do Senhor para comigo, para conosco. Obrigado, Espírito Santo. Como diz essa canção, Senhor, eu quero ser, eu preciso ser, Senhor, um vaso novo em tuas mãos, Senhor. Tu és o oleiro, eu sou o barro. Tu és o oleiro, Senhor. Se for preciso, quebra tudo, Senhor. Quebra o meu coração, os valores, as mentiras, os princípios contrários à tua verdade. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Vai orando ao Senhor. Oh Deus da glória. Oh Jesus, tem misericórdia, Senhor, Rei da glória. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aleluia. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Oh, glória a Deus. Cante ao Senhor. Ore essa canção ao Senhor, Rei da glória.
Aleluia. Eu te convido, se você puder, se você quiser, amados, esse momento é muito importante. Se você quiser em oração, se ajoelhar onde você está, em reverência ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória. Abra o teu coração a Ele. Não aceite sair daqui da mesma maneira que você chegou, não. Abra o teu coração ao Senhor. Permita que Ele quebre, que Ele faça de novo. Arrependa-se, clame, busque, clame ajuda. A Bíblia diz: aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Sim, Senhor, nós oramos, nos prostramos diante de Ti, Jesus. Sim, Senhor amado. Dias difíceis, mais difíceis, violentos, para aqueles que estão com o Senhor, ó Pai. Isso não gera medo, não gera apreensão, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor gera em nós paz, a paz perfeita, excelente. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajude, ó Pai. Eu te peço, ajude cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, ó Deus, a ter um momento com o Senhor, a ter a leitura bíblica, até a oração, até a comunhão contigo, ó Pai, diária, constante, firme, permanente. Ajude-nos, Senhor Deus querido, a obedecermos os mandamentos, obedecermos a palavra, obedecermos a verdade. Não sermos apenas, Senhor Deus querido, religiosos, mas sim praticantes da Tua verdade. Que a nossa casa, Senhor Deus querido, seja guardada. Que a Tua palavra tenha local em nossa casa, Senhor. Que os umbrais da nossa casa, Senhor, sejam um limite, e ali entre a Tua palavra, Senhor, a Tua verdade que liberta, que protege, que cerca. Tu és a rocha, e queremos permanecer edificados nessa rocha, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda prostrado, se você quiser assim, diga assim: Senhor, eis-me aqui, Jesus, sou Teu servo, a minha vida pertence a Ti, Tu és o meu Salvador, o meu Senhor, toda a glória, toda a honra pertence a Ti. Eu quero obedecer, eu quero ouvir e praticar, eu quero compreender a Tua palavra, pois eu creio que ela é verdade, que ela transforma, que ela fortalece, ela capacita, ela dá sabedoria e gera temor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você puder, ao se levantar, aplauda o Senhor, Rei da Glória. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Quero ser